Cara, se você tá pensando em se mudar para algum país aqui da Europa ainda esse ano, ou se planejando esse ano para mudar ano que vem, assista esse vídeo. O principal ponto que eu queria destacar aqui é que há muitas notícias vindas da Europa, principalmente França, Alemanha, Inglaterra, até mesmo Portugal, de um aumento de criminalidade nesses países europeus em geral. E que esse aumento se deve por conta da imigração. Esses dois fatos são realidade, se você quiser pesquisar, tem dados que provam isso, mas o quão ruim realmente esses países estão se tornando. E se ainda vale a pena mudar para esses países. Cara, se você é uma pessoa que recebe um ou dois ou três salários mínimos no Brasil e não tem uma vida confortável, porque com três salários mínimos você provavelmente não tem uma vida confortável, se você é essa pessoa, provavelmente ainda vale a pena se mudar para a Europa. E aí eu digo isso para você que não tem nenhuma profissão. Por exemplo, tem muita oportunidade de emprego aqui na Europa na área de programação, é, caminhoneiro também tem bastante vaga. E esses dois ramos que eu consigo lembrar aqui de cabeça agora, são os que pagam um pouco mais do que o salário mínimo em vários países aqui. Mas mesmo assim, se você está pensando em se mudar para trabalhar em um emprego normal e ganhar um salário também normal aqui na Europa, essa situação que eu disse, eu acho que super vale a pena. Eu me mudei aqui para a Europa em 2022, eu morei 4 anos em Portugal e agora já estou morando há mais de um ano e meio aqui na Polônia. Ou vai fazer um ano e meio, enfim. E tanto nesses dois países, que são os países que eu tenho experiência, que eu vivi, eu aconselho mesmo se mudar para esses países. Assim, Portugal agora está um pouco mais complicado por conta do valor dos aluguéis. Por exemplo, se você compara o salário mínimo com o valor de aluguel, normalmente uma casa, um apartamento vai ser quase, ou normalmente vai ser mais do que o salário mínimo. O valor de um aluguel vai ser mais do que o salário mínimo. E não se costuma pagar muito mais do que o salário mínimo em Portugal. Então, assim, eu só diria para você ficar um pouco atento em qual país você vai escolher para se mudar. E aí você cada um tem os seus critérios, mas assim, tem que ficar atento em questão se você vai conseguir ou não alugar uma casa. Eu vi até um vídeo interessante esses dias para trás de um cara que falou que ele só foi conseguir alugar um apartamento na Alemanha depois de 2 anos trabalhando lá. Assim, não é que ele morou na rua esse tempo todo, mas ele só conseguiu alugar um apartamento no nome dele, no próprio número de identidade dele, depois de 2 anos trabalhando. E aqui na Polônia acontece a mesma coisa. Se você chega aqui e você não tem crédito, se você não tem um nome aqui, você não consegue achar alguma coisa muito fácil. Você até consegue achar quarto, talvez você consiga achar um apartamento, mas assim, são raras as exceções. Raríssimas as exceções. Inclusive, quando eu fui alugar um apartamento aqui, na verdade eu não aluguei no meu nome, foi a minha esposa, né? Porque a minha esposa é polonesa, é muito mais fácil. Em Cracóvia, eles pediram muitos documentos e a gente teve que entregar um documento para eles que se a gente não pagasse o aluguel, a gente teria abrigo em outra casa, entendeu? Porque aí é uma forma da companhia que está alugando ficar segura de que o inquilino não vai ficar muitos meses até ser expulso pela justiça. Então, eles pedem esse tipo de documento. Não sei como funciona em outros países. Em Portugal não pediram, eu já tive arrendamento no meu nome também. Então, assim, quero deixar bem claro, que você tem que analisar bem as condições do país que você está se mudando. Mas essa conversa de que aqui na Europa tá impossível de se viver, eu acho que não é bem assim. Talvez algumas cidades, capitais, tipo França ou Berlim, talvez seja muito mais tumultuado. E muitas dessas informações vêm
desses grandes centros, por exemplo, Londres também. Então, eu ficaria atento só na questão salarial, que é bem importante, e se você vai conseguir fazer a sua documentação. Agora é um excelente momento para você se inscrever no canal e a me ajudar a chegar a 100 inscritos. Parece que eu cheguei a 50 inscritos ontem. Comecei a postar mais vídeos recentemente, então provavelmente tem uma tendência de subida de inscritos. Mas se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que queira mudar, ou que você sabe que quer mudar para a Europa em 2026, ou está se planejando para isso. Se inscreve no canal. Agora, se me pedissem um conselho e uma orientação nos parâmetros que eu dei, por exemplo, se você é um assalariado que não consegue ter muita renda no Brasil, o que eu quero dizer é que se você não tem uma vida confortável no Brasil, na minha opinião, ainda assim, se eu tivesse no seu lugar, como eu estava uns anos atrás, eu provavelmente ainda assim mudaria para a Europa. Eu pensaria melhor se o primeiro país que eu fosse seria Portugal, como eu fui, ou se seria Espanha, por exemplo. Eu vi que a Espanha tá muito mais fácil para poder se regularizar lá do que Portugal. Apesar dos tratados entre Brasil e Portugal, a Espanha ainda assim está muito mais fácil e Portugal enrijeceu um pouco as leis de imigração lá. Por exemplo, só um exemplo aqui, se você não sabe, antes era 5 anos tendo residência no país que você podia dar entrada à sua nacionalidade. E agora parece que passaram esse tempo para 7 anos, parece que é 2 anos a mais. Isso para falantes de português. Para não falantes de português, que tem origem por país que fala português, para não falantes, parece que esse tempo passou para 10 anos. Então, assim, eles estão enrijecendo um pouco as leis. E no meu ponto de vista, isso é bom, porque realmente os países europeus estão realmente tendo um problema com a imigração. Porque quando você não filtra os seus imigrantes, você acaba trazendo pessoas de toda a sorte. Então, você pode trazer uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, um imigrante bom ou um imigrante ruim. E aqui eu não estou querendo fazer discriminação com outros países, mas isso realmente acontece. E eu acho que os países europeus estão certos em tentar dar uma controlada nisso, entendeu? No mais, eu acho que se você está nessa situação que eu mencionei, eu viria para a Europa, com certeza me mudaria para cá. Como eu disse, eu só morei em Portugal e agora moro aqui na Polônia. Então eu não tenho muito mais experiência em outros países e também nem visitei outros países. Normalmente o que os brasileiros mais procuram são Portugal, Espanha, Alemanha, talvez ali na Grã-Bretanha, algum país ali. Agora falando um pouco sobre como é realmente morar em algum país europeu. Cara, as coisas aqui, diferente de como é no Brasil, as coisas aqui realmente funcionam. Eu não tô dizendo que as coisas são perfeitas aqui, porque não são. Mas se você comparar, e a gente tem que fazer essa comparação com o Brasil, porque é o país do qual eu vim, do qual você está provavelmente se mudando, a gente tem que fazer essa comparação, e essa comparação é super válida. As coisas aqui, eu posso dar inúmeros exemplos, como saúde, segurança, transporte. As coisas aqui, elas realmente funcionam muito melhor. Elas não são perfeitas. Por exemplo, na cidade de Cracóvia, onde eu morei durante 1 ano, agora já não moro mais lá, tem um sistema interligado de trens e ônibus que funcionam super bem. Mas, por exemplo, no horário de pico, entre umas 3h30 e 4 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que o pessoal costuma sair do trabalho, esses trens ficam super lotados. Por exemplo, das 8 da manhã até as 2 da tarde é perfeito para você andar, se você está visitando, por exemplo. Mas quando tem horário de pico, já fica super lotado. Isso é realmente um problema, mas o que eu quero dizer é que as coisas aqui elas funcionam muito melhor do que funcionam no Brasil. Então, o ponto que eu quero chegar é que você tenha uma qualidade de vida aqui
por essas pequenas coisas que são melhores, você tem uma qualidade de vida bem melhor, na média. Por outro lado, segurança aqui. Eu posso dar um exemplo, que eu até dei esse exemplo em outro vídeo. Mesmo na cidade de Cracóvia, onde eu morava, uma vez eu vi, assim, isso foi o que mais me chocou, porque foi um trem que não estava indo para o centro, estava indo para uma parte totalmente isolada da cidade. Não, na verdade foi um ônibus, desculpa. Eu vi uma criancinha de 7 anos, provavelmente eram duas meninas, uma de 7 anos e provavelmente a outra devia ter uns 5. E a de 7 anos estava levando a de 5 para a escola, numa cidade de 2 milhões de habitantes. Então, tipo assim, para isso acontecer, o nível de segurança do país tem que ser bem grande. E eu realmente posso comprovar isso, que o nível de segurança, e eu fiquei realmente impressionado com isso, o nível de segurança aqui da Polônia é realmente espetacular. Isso não quer dizer, eu vou reforçar aqui mais uma vez, isso não quer dizer que não haja crimes. Há crimes. Mas se você comparar com o Brasil, cara, é como se a gente saísse de uma realidade totalmente catastrófica para um lugar que você tem muita paz. Então o que eu quero dizer é que em países europeus, e fazendo um gancho com o que eu disse no início, que o aumento da criminalidade realmente está acontecendo em países europeus, é verdade. Mas se você comparar do país que a gente veio, que é o Brasil, aqui ainda assim é um paraíso, entendeu? É isso que eu quero dizer. E eu acho que vale super a pena você se mudar, principalmente pela qualidade de vida que você consegue encontrar aqui na Europa. E esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu só falei com a câmera aqui, mas eu não tinha planejado nenhum vídeo. Mas espero que o que eu tenha falado tenha ficado claro e que tenha te ajudado. Eu não quero dar nenhuma dica de você tem que se mudar aqui para Polônia, ou você tem que ir para Portugal, para Espanha. Isso eu acho que vai do pensamento de cada um e da pesquisa. O que eu realmente quero te dizer aqui é que você tem que fazer uma pesquisa aprofundada. Como eu fui para Portugal em 2022, cara, todo vídeo que eu via sobre Portugal, de alguém morando lá, de alguém que já morou lá, de alguém que foi para lá ou tá indo embora, todo vídeo que eu via, eu devia ter assistido uns 20 vídeos todos os dias durante meses. Faça essa pesquisa e tenha em mente dos desafios e das soluções que você vai encontrar naquele país. Valeu e obrigado por assistir o vídeo.